Olá pessoal, quem fala vocês é Thaís Gomes, do 5º período do curso de Ciências Biológicas do Centro Universitário de Caratinga. Hoje vamos falar sobre epigenética. Então, o que é epigenética? A epigenética é definida como modificações do genoma que são herdadas pelas próximas gerações, mas que não alteram a sequência de base do DNA. Muitos anos atrás, considerou-se que os genes eram os únicos responsáveis por passar as características biológicas de uma geração a outra. Entretanto, esse conceito foi mudado e hoje cientistas acreditam e sabem que as variações não genéticas, ou também chamado epigenéticas, adquiridas durante a vida de um organismo, podem ser frequentemente serem passadas aos seus descendentes. A herança epigenética depende apenas de pequenas mudanças químicas no DNA e em proteínas que envolvem o DNA. E existem evidências científicas, mostrando que os hábitos de vida e o ambiente social onde a pessoa está inserida pode modificar o funcionamento dos seus genes. Então, gente, o termo epigenética tem origem do grego, onde epi significa acima, perto, seguir, e estuda as mudanças das funções dos genes, sem alterar as sequências de base, adenina, guanina, citosina e timina, da molécula de DNA. As modificações epigenéticas podem ser herdadas no momento de divisão celular, a mitose, e irão ter um profundo efeito na biologia do organismo, definindo diferentes fenótipos, como a morfologia, o desenvolvimento e o comportamento do ser vivo. Para facilitar a compreensão da epigenética, suponhamos que as sequências de DNA que possuímos em nossas células seria como um texto de manual de instruções que explica como fazer todos os diferentes órgãos e tecidos que formam o nosso corpo. A epigenética seria como alguém que utilizasse um pacote de marcadores de texto e usasse diferentes cores para marcar partes dos textos de maneiras diferentes. Por exemplo, eu poderia usar um marcador de cor verde para marcar partes que precisam ser lidas e com mais cuidado e com marcador vermelho para marcar partes que não são tão importantes. Podemos imaginar que o DNA seria uma biblioteca e que cada gene é um livro de instruções e que a epigenética agiria assim, bloqueando os livros. O interessante de tudo isso é que como o mecanismo epigenético fornece às células ferramentas adicionais e ajuda como os genes controlam a maquinaria celular sem alterar a sequência de DNA e leva às modificações que podem ser transmitidas para células filhas, Como algumas partes destacadas do texto fossem transmitidas adiante. Então, como se fosse algumas partes importantes do texto fossem transmitidas adiante para as futuras gerações. Assim, de uma certa forma, você não está apenas se modulando, mas também modulando também suas futuras gerações. Apesar de tudo apesar de serem transmitidas, essas marcas são revertidas, podem ser revertidas ou não. Com o passar das gerações, por exemplo, as plantas, foi comprovado que estudos, que essas marcas são perdidas durante 4 gerações. Algo muito interessante sobre epigenética é que essas marcas são flexíveis, então a expressão gênica pode sim ser inibida, expressar determinado gene pode ser inibida, silenciada ou ativada e são flexíveis, a inibição ou ativação desse gene e pode mudar ou surgir durante a nossa vida, em resposta de influências externas também. Muitos traumas, como sofrer abuso infantil, estresse, ou passar fome ou ainda fatores externos, pesticidas, fumo, utilização de fumo, tabaco, radioatividade, bactérias e limitação pode influenciar em nosso desenvolvimento, pois altera as marcas do DNA, resultando nas alterações de expressão dos genes e às vezes resultando até doenças, Isso também explica porque os gêmeos idênticos, apesar de possuírem a mesma sequência de DNA, eles possuem a mesma sequência de DNA, mas são diferentes. A diferença de exposição e contato com o ambiente resulta em diferentes marcas epigenéticas. Então, se determinados gêmeos, eles sofrem mais estresse, têm uma limitação diferenciada, as suas marcas epigenéticas podem ser diferenciadas e por isso tem essa diferença entre eles. Claro que só a epigenética não é responsável por todas as respostas que ainda a gente não tem. Mesmo com os mecanismos genéticos e epigenéticos já conhecidos, existem outros mecanismos desconhecidos que também podem estar envolvidos. Entretanto, algo que a gente não pode negar é que a influência de hábitos dos nossos pais e antepassados, juntamente com os nossos
hábitos atuais são os verdadeiros responsáveis pela nossa identidade atual. E qualquer influência ambiental é capaz de alterar nossa composição genética e pode influenciar nas gerações futuras. Estou finalizando meu vídeo sobre epigenética aqui. No mais é só isso mesmo. Muito obrigada e tchau, tchau.